Nesse vídeo, a gente vai mostrar como que a gente usa a Studio 6 Pro da Neo ID. Eles acabaram de lançar esse switcher e eu tô com um aqui. Eu vou abrir para te mostrar o que vem dentro da caixa, tá? Primeira coisa que a gente já observa que, pô, ele é pesadinho, ele é robusto, tá? Então, vamos lá, vamos tirar, entender o que tem aqui, né? A gente já vê que ele já vem com um case, né? Isso é uma coisa que a Neo ID faz que eu acho muito bacana, que é o produto deles, do mesmo jeito que quem já viu aqui o vídeo que eu fiz sobre o Tali, ele é um case que você pode sim transportar nele, tá? Ele já é um case muito bacana, que já tem aqui uma qualidade de transporte, tá? Então vamos lá. A gente abrindo ele aqui, pô, a gente já vê que de cara, né, já vem aqui o switcher, vem embaladinho. Vamos tirar aqui. Lindo esse switcher, né? Ele vem aqui também com uma fonte que a gente vai plugar nele e com a cabeça padrão aqui, que é o que a gente usa aqui no Brasil, tá? A fonte já vem aqui junto com ele. Aqui na parte dos periféricos, ele vem com um cabo USB-C, justamente para a gente já fazer a captura dele no computador, tá? Que é muito legal também. E ele vem com alguns adaptadores. Esse aqui, por exemplo, é caso a gente queira depois fazer um cabo para ligar um Tali nele, a gente usaria essa cabeça. E ele tem aqui um suporte que provavelmente é para quando a gente quiser prender ele em algum lugar, tá? Pô, é um case que realmente ele é um case bacana para levar, não é aquele case rígido, duro, você vê que ele afunda um pouco, mas acredito que já dá para a gente levar o equipamento aqui dentro desse case, que é o que vem com ele, tá? Então, pô, primeira coisa aqui que a gente observa, a gente já vê que ele é muito bem construído, cara. Ele tem aqui, pô, uma distribuição muito bacana. Já observa que ele tem uma tela, né, LCD aqui. Possivelmente, quando a gente ligar aqui, vai ter o multiview, né, ou para a gente acessar o menu dele. E o diferencial dele aqui, justamente, é esse cantinho aqui, ó. Você observa que ele tem aqui o controle PTZ, tá? Ele tem um manche de movimento de câmera e ele tem os botões zoom mais e zoom menos. Vamos falar aqui de conexões, né? Já observando aqui a parte de trás, começando aqui da esquerda para a direita, a gente tem aqui um conector que é o RS232 e o RS422, né? Que é uma forma de entrar também com controles e com Tali. Ele tem aqui embaixo, né, uma entrada que parece um mini VGA, que é a do Tali, né? Ele está até ali escrito Tali, tá? Ele vai ter aqui uma entrada de rede e um USB REC. Então, possivelmente aqui é onde a gente pode plugar um pendrive ou um HD externo, justamente para fazer o REC, tá? Do que a gente vai cortar. Ele tem aqui um MV Out, que é o multiview out, tá? Normalmente esses switchers têm a saída multiview somente em HDMI. No caso desse aqui, a gente observa que é isso, tá? Ele vai ter um multiview nessa saída HDMI. Aqui do lado ele tem o PGM Out. O PGM Out, você observa que ele tem o PGM Out tanto via HDMI como via SDI. Aqui em cima ele tem uma segunda saída de PGM, seria uma outra SDI PGM alta, e tem duas saídas auxiliares. De entrada agora aqui, ele tem SDI 1 aqui, embaixo o SDI 2, SDI 3 e SDI 4. E mais duas entradas HDMI, ou seja, ele consegue receber 6 câmeras, tá? 4 câmeras via SDI e 2 câmeras via HDMI. É aqui que a gente vai ligar o nosso AC e, por incrível que pareça, né, um switcher
com o botão on e off, né, cara? A galera que adora esquecer essa possibilidade aqui, e aqui no caso eles lembraram que pode ter um botãozinho on e off aqui, tá? Eu adoro quando tem um botão on e off, porque uma coisa que me deixa bravo é ter um equipamento que você não tem um botão para desligar, né? Já vindo aqui para essa lateral direita dele aqui, né, olhando de frente, a gente observa que ele vai ter aqui a entrada de microfones. Ele tem uma entrada mic 1 e uma entrada mic 2, né, ambas P2, tá? Ele tem aqui uma saída de fone, então quem está aqui fazendo o corte pode ter aqui um fone para poder monitorar todo esse áudio que a gente está mandando para ele, e ele tem uma saída line out, tá? Também P2. Então, mesma coisa, eu poderia pegar aqui essa saída line out e mandar um cabo P2, P10, por exemplo, para uma mesa de som saindo pelo switcher, tá? Isso aqui é muito legal. Se as câmeras que você estiver usando têm entradas de mic, ou se você está usando microfones aqui ligados direto nele, você consegue mandar via line out para qualquer mesa de som. Ele tem aqui um slot de cartão SD, que quando você pluga aqui um cartão, você consegue dar REC nesse cartão, tá? E aqui um USB out, que é uma saída igual tem nas Athens Mini, né? As Athens Minis têm ali uma saída USB-C, que você pluga direto no computador e ele vai reconhecer aquilo como se fosse uma webcam, tá? Então, é uma possibilidade de sair com corte para um vMix ou para um OBS via USB-C. No caso, a gente tem como fazer isso de duas maneiras, né? Fazendo aqui pelo USB-C ou pegando aqui atrás o nosso PGM, tanto HDMI ou SDI, e fazer uma saída daqui via cabo para uma placa de captura, tá? Essa aqui é uma outra possibilidade aqui que a gente tem, né? De sair com PGM, mas o fato dele ter aqui um USB out é muito legal, porque a gente não precisaria ter uma placa de captura para entrar no vMix ou no OBS com ele, tá? Do outro lado, ele é só a ventoinha, né? A gente observa que ali dentro ele tem um cooler, né? Que sai aqui, e é isso, né? Analisando aqui os botões, né? A gente observa que, pô, o padrão de todo switcher, ter aqui, né, a nossa manopla para fazer transições, né? Ele tem aqui o botão para a gente entrar no menu. Os cortes a gente pode fazer direto PGM ou mandar para o preview, né? No caso são 6 câmeras que ele entra, ele tem já aqui os 6 botões, né? Para fazer tanto o corte direto no PGM ou corte no preview, né? Outra coisa aqui que destaca é o botão cut e o botão alto, que é o padrão de todos os switchers. Você trabalhando em preview, você marca a câmera que você quer e aperta em cut para ela ir para o ar. Nessa parte aqui da esquerda, cara, a gente já observa que ele tem os botões muito parecidos com os botões das Athens, né? Ele tem o Fade to Black, o Still, o Effect, o Áudio, o Picture in Picture 1, Picture in Picture 2, o Pop, né? Fazer o Chroma, poder inserir logo e imagens aqui. E, pô, como eu disse, como ele tem ali o USB e o cartão SD, ele também grava, tá? Então, é um botãozinho aqui de REC e o botão de streaming. Mais para frente aqui, com ele ligado, vocês vão entender melhor aqui. Então, pô, galera, esse aqui foi esse unboxing, né? Vamos ver ele funcionando agora aqui, como é que ele faz o passo a passo para a gente fazer esse switcher, cortar e mandar a nossa imagem para o nosso software de transmissão. Galera, essa daqui é uma aula do meu curso de direção técnica de transmissão. Nesse curso eu vou falar para vocês, mostrar aqui esses infográficos de vários tipos de setup, desde setup para gravar podcast, para fazer um curso online, para fazer um evento corporativo, para fazer sim uma transmissão já maior, com mais câmeras de um show ao vivo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprofundar o seu conhecimento aqui nessa área de direção técnica, de transmissão ao vivo, fica aqui o meu convite. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link da nossa página do curso e lá você vai conhecer todos os módulos que tem nesse curso. E agora a gente vai ver ele funcionando, né? Eu já pluguei aqui 3 câmeras via SDI nele. Eu tô com a saída multiview dele saindo via HDMI
e tô com um pendrive plugado nele aqui, que a gente vai testar para fazer o REC, né, desse meu corte no meu pendrive. Uma coisa que a gente tem que perceber aqui é, eu tô com um cabo de rede no meu switcher, porque além de ser um switcher, ele também controla as minhas câmeras PTZs. Ou seja, eu estou com 3 câmeras PTZs aqui, as 3 câmeras estão com cabo de rede e estão com cabo SDI. Os cabos SDI estão vindo aqui para o switcher e o meu cabo de rede está indo ali para o meu switch de internet, onde está todo mundo. Ou seja, para isso aqui funcionar, eu tenho que estar com todas as câmeras na mesma rede que eu estou colocando aqui esse meu cabo de rede no switcher, tá? Então, cara, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe o equipamento é entender o menu. O menu, a gente clicando aqui nesse botão que gira, ele vai aqui acionar o nosso menu, tá? Pô, primeira coisa que eu costumo fazer quando eu ligo aqui controles ou algum sistema PTZ é tentar vir no sistema para identificar o IP dela, né? E fazer a configuração do switcher. Então, aqui eu já fiz a configuração de tempo, né? De dia, mês e ano. Isso aqui é importante, porque na hora que a gente for gravar o nosso PGM, ele vai estar com essa data aqui. Então, é importante a gente colocar. Aqui, ó, nessa parte do sistema vindo em rede, é aqui que eu tenho que dizer qual que é o IP que eu quero que esse meu switcher tenha, tá? Aqui no meu caso, eu tenho todas as minhas câmeras estão no IP 192.168.15. Aí, a minha câmera 1 é 81, a minha câmera 2 é 82, minha câmera 3 é 83, tá? Eu tenho um controle padrão que está lá na minha mesa, que é um controle PTZ. Ele tem o final 84. Então, para que todo mundo aqui fique na mesma rede, eu tenho que vir aqui, nessa parte do IP, e determinar para ele que essa é a minha rede. Então, aqui eu já fiz essa configuração, eu deixei ele aqui em 192.168.15, porém, o final dele é 85, ou seja, esse meu switcher aqui, na minha rede, ele é o final 85, tá? Desse jeito aqui, ele já vai estar conectado com as câmeras também. Eu saio aqui desse primeiro menu e vou para o menu logo aqui acima dele, que é o menu controle PTZ, tá? Que a gente observa aqui, eu vou entrar nele e aqui também, mesma coisa, ó. Eu vou clicar, a gente observa aqui do lado que ele já identificou as minhas 3 câmeras, tá? Que é a final 81, a final 82 e a final 83. Ou seja, a partir de agora, eu tô com o meu switcher e as minhas câmeras todas na mesma rede. Importante aqui a gente entender que esse é um switcher que também é um controle PTZ. Esse cantinho aqui, essa manopla e o zoom in e o zoom menos, ele vai controlar as minhas câmeras. Para isso, cara, a gente precisa dizer para ele como que é que eu vou conseguir acionar cada tipo de câmera aqui. Eu saio aqui dessa opção e vou aqui na opções de call. Ó, ele tem aqui, ó, opções de call. Ou seja, ele tem a opção seguir PGM, seguir preview ou seguir ID. No caso, eu estou seguindo preview, ou seja, todas as câmeras que eu jogar no preview, eu vou conseguir controlar elas pelo controle. Eu vou sair aqui do menu, só para vocês entenderem como isso funciona. Ó, eu estou com a minha câmera 1 no preview, ou seja, esse controle aqui agora, eu vou mexer na câmera 1. Eu vou tirar um pouco o zoom e vou dar um pouco de zoom. Vocês viram que eu estou mexendo ali na minha câmera 1. Se eu venho aqui agora, coloco a minha câmera 2 no preview, eu vou mexer na minha câmera 2, ó. A partir de agora, eu faço o meu controle controlar a câmera 2, porque lá no menu eu entrei e falei para ele seguir a câmera que está no preview. Lógico, eu normalmente gosto de separar essa operação. Eu prefiro ter um controle que controle as câmeras e outra pessoa faça só o corte. Mas, se você vai fazer um trabalho com equipe reduzida, cara, isso aqui super funciona. Então vamos lá voltar para o menu para a gente entender um pouco mais do menu. Aí aqui a gente vai
regular o que a gente quer para a gravação, tá? A gravação, eu posso fazer essa gravação de duas formas. Eu posso fazer a gravação pelo pendrive, que eu plugo aqui atrás, ou por um cartão SD que eu plugo aqui na lateral. Eu vou fazer agora aqui a configuração desse REC, tá? Então, eu tô aqui dentro do menu de gravar stream. A gente pode colocar quantos bitrates que a gente quer, né? A gente clica nele aqui, ele tá para 8. Eu vou jogar ele aqui para 16 megas por segundo, tá? A gente tem também o rate control, se a gente vai fazer em CBR ou VBR. O padrão dele, ele vem em VBR. Aqui embaixo a gente vai ter o encoding que a gente vai usar. No caso, eu estou gravando ele com qualidade máxima. Então é o H264 High. Eu poderia ter aqui a opção de gravar ele em H264 Main, poderia gravar ele em H264 Base ou em H265, tá? Eu estou usando o H264 High. Aqui é a resolução, esse switcher só faz Full HD, então ele já está lá em Full HD. Os frames por segundo, eu estou recebendo essas câmeras em 60 frames, então eu estou deixando aqui em 60. Você vai poder aqui mexer também no volume, na qualidade do áudio, tá? E aqui embaixo ele vai ter o menu de streaming, cara, porque por mais incrível que pareça, esse switcher, além dele fazer o corte e fazer o controle das PTZs, podendo ainda me dar o REC desse resultado do corte, ele também streama, cara. Então, se eu tô aqui com a internet chegando nele via cabo de rede, eu consigo fazer ele ser a minha mandada do streaming. São recursos muito legais, galera. Normalmente os switchers, eles só fazem o corte. Esse Studio 6 Pro aqui, ele vai fazer o corte, o controle da câmera, ele vai poder me possibilitar dar REC e vai possibilitar que eu faça também o streaming. Configurei já a parte de gravação, a gente tem aqui ainda o menu aqui de cima, que é a saída, tá? A saída, a gente pode escolher o formato da saída, né? A gente pode ter aqui ainda um ajuste de brilho, contraste e saturação. Controlar aqui também o bitrate da saída. Subindo aqui para o menu de multiview, no menu de multiview eu tenho a possibilidade de habilitar ou desligar os audio meters, que é justamente aqui a referência de áudio. Cada câmera aqui no caso que eu estou usando são câmeras PTZs, então elas não têm um microfone embutido. Porém, se eu estivesse usando câmeras que tivessem um microfone embutido, eu poderia ver aqui a modulação do áudio de cada câmera, e poderia usar esse áudio, tá? Aqui no caso, eu não estou com ele aqui, mas, por exemplo, eu poderia simplesmente vir, apertar em off e você vê ali no meu multiview, ele já sumiu todos os meus audio meters, agora ele voltou, tá? Então, no caso, eu não estou usando microfone nas câmeras, então não faz sentido para mim perder um espaço visual aqui da minha imagem para ter o audio meter, tá? Então, no caso, eu viria aqui e deixaria ele em off. Aqui ainda dentro do menu de multiview, eu posso renomear cada escrito desse. Por exemplo, ali está SDI 1, SDI 2, SDI 3. Se eu vier aqui, ó, nessa parte de baixo do menu, eu consigo vir aqui, eu abro um teclado aqui e eu poderia renomear. Então, dando sequência aqui, no menu eu estou vindo de baixo para cima, né, que eu prefiro sempre regular primeiro o sistema, e como o sistema aqui era a última coisa, eu estou fazendo a configuração de baixo para cima. Então, depois aqui do multiview, a gente vai ter o downstream key, que é justamente onde a gente vai fazer toda essa regulagem aqui dos GCs e imagens, tá? Que eu vou pôr na minha live. Eu posso entrar com esse pendrive com algumas imagens, com logos, com fundos e colocar ele no menu. E o upstream key, tá? Que é onde a gente vai regular qual que é a cor do chroma, qual que é a suavização, enfim. Aqui a gente consegue ter todas as regulagens que a gente precisa para fazer o chroma, o picture in picture, né? Aqui no caso, ó, a gente tem todas as configurações de picture in picture, né? E, por último, a primeira parte aqui do menu são as transições, tá? Eu poderia
aumentar aqui a suavidade ou diminuir a suavidade dela e experimentando aqui você vai ver o que você acha mais bonito. Não tem uma fórmula, cada um vai usar o que acha mais bonito, você tem que vir aqui e ficar experimentando. Esse aqui é o básico do menu, tá? A gente entrando por aqui, por esse botão aqui na parte inferior da direita, tá? Porém, a gente observa aqui que ele tem aqui o botão Cut, né? Que eu faço o corte seco da câmera que está no preview para a câmera que está no programa, tá? Então, no caso aqui, eu posso operar clicando direto no botão de programa. Então, ó, você observa ali, se eu clico aqui, eu faço o corte também direto, câmera 1, 2 e 3, que são as 3 câmeras que eu estou usando no caso aqui hoje, tá? Então, se eu clicar aqui direto no PGM, ele já vai fazer o corte direto, tá? Se eu quiser trabalhar usando o preview, eu posso vir aqui, ó, jogar a câmera 1 no preview e apertar o cut e ele vai cortar para ela, eu aperto o cut e ele volta. Eu vou para a câmera 2, faço a mesma coisa, aperto o cut, ele vai aqui para a câmera 2, eu aperto o cut, ele volta, tá? No caso, ele tá com a transição de correr a tela, tá? Essa é a transição padrão que vem no switcher. Então, o botão alto, ele vai fazer essa transição aqui de fazer esse wipe, tá? Como que eu vou mudar isso? Eu gosto de usar ou cut, que é o corte seco, ou uma fusão. Então, para mudar aqui a minha transição, eu vou ter que vir aqui em cima, tá? Nesses botões aqui da parte superior à esquerda, e eu vou apertar aqui o botão Effect. Quando eu aperto o botão Effect, ele vai abrir para mim aqui esse menuzinho na lateral, tá? Esse menuzinho na lateral é onde eu vou escolher. Ele, no caso aqui, ele estava nessa transição aqui, que é o wipe lateral. Eu quero que ele faça uma fusão. No caso aqui, a fusão é um mix. Então, eu venho até o mix, aperto o meu switcher e a partir de agora, a fusão que ele faz no botão alto é uma fusão em fade, tá? Eu consigo ter aqui tanto o corte seco quanto o fade. São as duas que eu mais gosto de usar. Vejo muita gente querendo usar o wipe também, tranquilo, é uma questão de estética. Isso aqui também não tem uma regra, tá? Então, entendendo um pouco aqui os botões, né? Retomando, além de fazer aqui as transições pelo botão Cut alto, eu posso usar a manopla, tá? A manopla vai fazer com que eu faça aqui a fusão de preview para PGM, tá? E aí aqui você pode fazer uma fusão rápida se você mexer rápido, ou você pode fazer uma fusão mais lenta se você mexer mais lento, tá? Esse recurso aqui também é um recurso interessante para você escolher o tempo que você quer fazer a tua fusão. Nessa parte aqui de cima, vamos entender os botões que ele tem aqui, tá? Ele tem aqui o botão FTB, que é o Fade to Black, ou seja, se você está fazendo a live, por exemplo, eu estou aqui, sei lá, né, com a câmera 1 aqui, e essa é a minha câmera 3 aqui no PGM. Eu terminei aqui a minha live, pô, se eu quiser que ela vá para o Black, eu terminei, dei tchau, eu aperto o Fade to Black, ele simplesmente vai jogar no meu PGM o Black, mesmo que a minha câmera 3 esteja aqui setada para ir para o PGM, como eu apertei o botão FTB, ele veio para o Black. E você observa aqui no switcher que ele fica piscando o FTB, né? Justamente para você saber que você acionou aquele botão e que ele está Black porque você acionou. Para voltar, é só você apertar ele de novo, que ele volta aqui para a câmera que estava ali presetada para entrar no PGM. E aqui do lado a gente tem o botão Still. O que é esse botão Still? Quando eu apertar o botão Still, ele vai dar um freeze na imagem que está no meu preview, tá? Então, no caso aqui, a imagem que está no meu preview é essa câmera aqui. Então, eu vou olhar para a câmera, dei o Still. Então, você vê que ali agora, ó, no meu preview, ele tá a câmera que eu salvei o Still. Ele tirou uma foto desse momento. Se eu fizer uma fusão para ele, ó, ele tá lá agora a minha foto. Eu tô aqui me mexendo e ali ele travou a imagem que eu joguei como Still. Eu volto e para sair do Still eu tenho que apertar o botão. Pronto, ó, agora você vê ali no meu multiview que eu já estou aqui me mexendo. Então ele é um botão, se você quiser travar algum momento da tua live, você joga ele aqui no Still e faz isso. Então,
Novamente, o botão Effect é esse botão onde a gente vai escolher o tipo de transição que a gente quer usar, tá? Ele também, da mesma forma, ele fica ligado verde enquanto ele está acionado, porque a imagem fica aqui, tanto no meu monitor do próprio switcher, quanto no meu monitor de referência aqui de multiview, tá? O botão áudio é justamente o menu de áudio, tá? Como eu disse ali no começo, eu não estou recebendo áudio dessas câmeras, mas se eu estivesse recebendo áudio dessas câmeras, eu poderia vir aqui e justamente fazer a regulagem de cada um dos meus inputs. Se eu tivesse cada câmera mandando um áudio, ele tem aqui também duas entradas P2 de microfones, eu poderia estar ligando um microfone aqui em P2 direto nesse meu switcher e aqui nesse menu de áudio é onde eu faria aqui essa regulagem de áudio. Nesse vídeo de hoje eu não vou fazer nem Picture-in-Picture, nem Chroma e nem usar os logotipos. Porém aqui a gente tem dois botões de Picture-in-Picture, né? O PIP1, o PIP2, que eu poderia aqui já determinar qual câmera que eu quero que fique em Picture-in-Picture em cada um deles. Tem o botão do Chroma, tem o botão do logo, né? E aqui embaixo são os botões Record e Streaming, tá? No caso agora, eu tô com um pendrive plugado aqui atrás do meu switcher, tá? E não tô com cartão SD na lateral, eu tô apenas com pendrive. Então, se eu vier aqui apertar o botão REC, a partir de agora ele vai gravar todo o meu corte, tá? Você observa que ele já me dá aqui no meu multiview uma contagem de tempo, então isso aqui também te ajuda a ter uma contagem de tempo enquanto você está fazendo o teu trabalho, a tua gravação. A partir do momento que você der REC, ele vai aparecer ali. O meu monitor aqui, no caso, é uma TV que eu estou usando como multiview, mas ele tem aqui o próprio visor dele, que já me mostra também todas essas informações que vem aqui para a tela grande, tá? Então, se você vai fazer um trabalho, de pequeno porte, que você precisa levar uma estrutura reduzida, cara, você consegue sim fazer o corte somente nesse monitorzinho dele, tá, cara? Ele é um monitor muito legal, ele tem um tamanho bacana, tá? Você consegue entender o enquadramento, lógico. Se você tem uma TV grande, é mais fácil para você olhar, mas se eu não tivesse plugado aqui esse cabo HDMI mandando o sinal para essa TV, eu poderia simplesmente fazer o corte olhando aqui no multiview que vai estar no próprio switcher, tá? Não é todo switcher que tem uma tela para você poder ver o multiview. Isso aqui, para mim, também é um diferencial que eu acho muito bacana. Do lado aqui tem um botão Stream, que é justamente se eu programar lá no menu direitinho, colocar a chave de transmissão do YouTube, ou do Facebook, ou da Twitch, enfim, aonde quer que você quer fazer a sua transmissão, você vai ter que configurar isso lá no menu. Você configurou isso, se eu apertar aqui o botão Streaming, ele iria começar a fazer esse streaming, tá? Esse aqui também é um outro recurso que a gente vai deixar para a segunda aula. Aqui eu queria mais entender esse visual, né, de como iniciar o uso desse switcher, tá? Aqui no caso eu já estou com 3 câmeras entrando nele, já estou com o multiview rolando, já estou dando o REC dele, tá? E se eu quisesse jogar agora isso aqui para dentro de um vMix ou para dentro de um OBS, ele tem duas possibilidades. Ele tem aqui na lateral uma saída USB-C que ele vai fazer pelo USB a captura, do mesmo jeito que a Athens Mini tem aquela saídinha USB-C para já fazer a captura, ele me dá essa possibilidade de entrar via captura direto aqui do switcher, tá? A segunda forma seria eu pegar a minha saída PGM, que ele tem aqui atrás, e ligar isso numa placa de captura e aí sim entrar dentro de um software, tá? OBS, vMix, enfim, qualquer software, o próprio Zoom também receberia isso, tá? Mas fazendo aqui esse aparato geral aqui desse equipamento, cara, o que eu observo? O fato dele ser switcher para fazer corte, ser operação de câmera PTZ, poder me dar o REC e poder me fazer o streaming e ainda ter um monitor de multiview, cara, isso
me fez gostar bastante desse switcher, tá, cara? Essa possibilidade aqui, não são todos os switchers que tem, tá? É muito difícil você ter um switcher que tenha o multiview embutido, é muito difícil você ter switchers que você consiga também controlar as suas câmeras PTZs. O fato dele mexer na PTZ e o fato dele ter já aqui o monitor com multiview, para mim é um diferencial, que existem vários trabalhos que eu faço que eu tenho que levar uma estrutura muito reduzida e com ele, cara, esse equipamentozinho aqui só já é um monitor, já é um controle e já é um switcher. Então, pô, adorei esse switcher, tenho certeza que a galera vai usar ele aqui com uma qualidade extrema. Com esse vídeo você vai ligar o teu equipamento e já vai conseguir usar, e aguarde aí a parte 2 desse review, que com certeza vai ser o modo mais avançado aqui de como usar o Studio 6 Pro da Neo ID.